Olá a todos. Eu vou trabalhar um texto que fala sobre Jung e a política. As ideias políticas de Jung, como ele nunca trabalhou especificamente sobre o tema, elas estão dispersas na sua obra e são sujeitas a muitas interpretações, inclusive por alguns aspectos contraditórios, inclusive da sua trajetória profissional. Então a gente vai trabalhar o prefácio da Marie-Louise von Franz, no livro que foi publicado em 2007, do Janik, Jung and Politics, The Political and Social Ideas from C.G. Jung. Eu acho interessante porque vai permitir a gente, pelo menos, balizar as ideias políticas do Jung a partir do qual, dos valores sociais, de certa forma, que ele constituiu a sua teoria e como a gente pode pensar que forma um pano de fundo, tá certo? A partir disso, obviamente, a gente tem lacunas no pensamento, tem contradições que o pensamento junguiano ou pós-junguiano ou da psicologia analítica deve dar conta, tá certo? Então, eu passei esse pequeno texto que foi publicado inicialmente em inglês, foi feita uma breve tradução pedagógica que eu vou ler e vou comentar. Obrigado. Muito próximo de Marie-Louise von Franz foi talvez a principal analista junguiana após a morte de Jung. Ela nasceu em 1915 em Munique, na Alemanha, graduação em línguas vernáculas na universidade, já dirigindo, de certa forma, para se tornar uma analista junguiana. Tá? Então ela pode ter sido talvez a mais importante continuadora do trabalho. Ela é analista, escritora da Alemanha, mas ela viveu praticamente no Instituto Jung, conheceu Jung em 1933 e permaneceu em contato com ele até a sua morte. Tá certo? Então ele acompanhou claramente o Jung nesse período. Fundou, junto com outros analistas junguianos, em Zurique, o Instituto Carl Gustav Jung. Escreveu mais de 20 livros, gravou vários filmes. Inclusive os livros dela são muito mais acessíveis e compreensíveis do que a leitura direta no Jung. Tá certo? Algumas pessoas estudam a teoria junguiana diretamente em cima dos livros da von Franz. Então agora a gente vai ler o texto da von Franz, que de certa forma dá um balizamento nas ideias políticas do Jung. No fundo, esse prefácio, esse texto da von Franz é um prefácio a um livro do Janik, Jung and Politics, The Political and Social Ideas from C.G. Jung. Foi lançado em 2007, tá certo? Então a von Franz fez o prefácio desse livro e a gente vai fazer a leitura dele e eu vou comentar aos poucos. Eu vou começar a leitura, tá? Da von Franz. Conhecendo o professor Jung durante os 28 anos de sua vida, eu achei estranho ser convidada para escrever o prefácio de um livro sobre as suas ideias políticas, pois seu principal interesse era no ser humano único e não na política. No entanto, seus estudos antropológicos, seus conceitos dos arquétipos e do inconsciente coletivo o fizeram inevitavelmente se posicionar nos conflitos políticos contemporâneos, e ele desenvolveu uma série de ideias sociológicas e políticas. Embora o professor Janik não tenha evitado honestamente dar suas próprias opiniões, ele apresenta neste livro uma pesquisa muito valiosa da atitude de Jung em relação às questões antropológicas e políticas. Jung sempre acompanhou os eventos contemporâneos, mas seu olhar era específico da psicologia profunda, e ele estava mais interessado em procurar o que estava acontecendo abaixo da superfície da vida política cotidiana do que em seus aspectos superficiais. Então, essa é uma característica clara do pensamento junguiano e da própria abordagem. Ele focava o indivíduo e a experiência do indivíduo com a sua psique. Então, a gente não tem no Jung um pensamento político, um pensamento social. Ele pensou, de certa forma, a cultura, mas sempre a partir do indivíduo e sempre essa ideia de que o indivíduo ele se desloca do coletivo. Então, para Jung, o indivíduo tem que se diferenciar tanto do coletivo interior, que seria o inconsciente coletivo dos arquétipos, que são elementos universais, quanto desse coletivo exterior, que seria a sociedade.
Na época que ele desenvolveu as ideias, o que ele publicou, existia muito conceito de massa. Então a ideia de que o ser humano ele podia ser muito influenciado pela massa, tá certo? Por uma coletividade imensa. E a ideia do Jung na coletividade é a seguinte: as pessoas elas se ligam não pelo que elas têm de mais desenvolvido, mas pelos seus aspectos menos desenvolvidos, menos diferenciados, ou seja, pelos seus aspectos mais primitivos. Daí a ideia e o conceito que ele tem de quando existem muitas pessoas, a gente vai se ligar exatamente pelo que a gente tem de universal, tá certo? E obviamente, quanto maior a sociedade, mais vai se ligar nessa questão do universal. Então a gente vai se identificar nesse coletivo geral a partir dos arquétipos do inconsciente coletivo. Então, praticamente quase toda a análise cultural da sociedade dele está procurando ou esse coletivo externo, como os arquétipos atuam na sociedade. Então, o exemplo mais claro vai ser do livro dele, Os Aspectos do Drama Contemporâneo, onde ele fala do Wotan, e ele analisa todo o movimento nacional-socialismo da Alemanha como um movimento influenciado pelo arquétipo do Wotan, o deus guerreiro da Alemanha, tá? Ou então esse contato do indivíduo. Então a gente tem ali uma lacuna no pensamento social do Jung, ou é um coletivo externo, ou seja, a massa ou o indivíduo identificado com os arquétipos, ou é esse coletivo interno, do indivíduo se voltando nessa sua experiência arquetípica. Então vamos continuar a análise. Embora ele fosse o defensor convicto da democracia suíça, eu nunca o ouvi recomendar sua Constituição da democracia como uma panaceia para todos os países. Ele era apaixonado pelos direitos do homem, a segurança dos direitos humanos básicos e a liberdade do indivíduo, garantidos não apenas por um Estado justo, mas muito mais pela maturidade, sabedoria e consciência dos membros de uma comunidade. Volta aqui, vejam, Jung era suíço, então isso é uma característica clara, a Suíça é uma democracia, não é um império, não teve um rei, então são vários comunas ou comunidades que se orientam. Então Jung nasceu dentro e cresceu com essa condição. O fato também da Suíça não ser um grande país, no sentido de ter uma população imensa, facilita essa ideia das pequenas comunidades. Tá? Então Jung era como valor básico, onde ele vai desenvolver, quase como se fosse o horizonte de valores políticos antropológicos que nós temos, para o pensamento Jung é exatamente isso. Os direitos humanos básicos e a liberdade do indivíduo. De certa forma, a gente pode dizer que socialmente ele seria um liberal, tá certo? Por isso, até porque ele foca no indivíduo. Então, veja, a liberdade do indivíduo, porque a individuação, que é o processo de singularização do indivíduo, ele vai precisar exatamente desse espaço para o indivíduo ser aquilo que ele é, tá certo? E ele vai colocar claramente direitos humanos básicos do sujeito poder se definir. Liberdade, propriedade privada, opinião, deslocamento, tá certo? E ele vai dizer que isso esses direitos básicos, ele não é garantido por um Estado fora do sujeito, alguma entidade, é sempre do sujeito, que é o que a von Franz vai colocar claramente na consequência aqui. O indivíduo importa mais que o sistema. Embora Jung naturalmente rejeitasse todas as formas de ditadura e tirania, abrindo parênteses, vejam, ele rejeitou o nazismo, ele rejeitou o fascismo, ele rejeitou todos os totalitarismos. O foco dele é no indivíduo, tá certo? O Jung não acreditava muito em mudar a força do sistema social antes que o próprio homem mudasse. Ele nunca se cansou de enfatizar repetidamente que toda mudança deve começar com o próprio indivíduo e não com a tentativa de melhorar as outras pessoas. É quase como se dissesse, então, que a sociedade ou o coletivo é o reflexo do nível de desenvolvimento dos próprios indivíduos. Por isso a ideia de desenvolver um indivíduo que naturalmente, ou como consequência, o sistema vai melhorar. De certa forma, uma postura talvez ingênua, mas é o foco dele nesse sentido. Então, obviamente, que os pensadores pós-junguianos, ou quem continuar na psicologia analítica, vai ter que, de certa forma, dar conta
disso daí. Porque, veja, a gente tem então em Jung o indivíduo e a massa do outro lado. E nesse meio aqui a gente tem as pequenas coletividades, as sociedades, os grupos, ele não se interessou e nem foi o foco dele. Tá certo? E essa tentativa de melhorar as outras pessoas, continuando aqui, ele, Jung, considerava uma demonstração dos complexos de poder. Mudanças no indivíduo não podem ser provocadas apenas pela percepção intelectual. Elas vêm do inconsciente, enquanto a atitude certa ou errada da consciência decide o modo de sua realização. Que é coerente com a ideia que ele tem do inconsciente como um devir, como um vir a ser, que provoca exatamente a mudança da atitude consciente. Por que complexos de poder? Porque mudar à força o outro indivíduo, ou impor sobre o outro algo que tem que surgir dele próprio. Tá certo? Então tem que emergir do próprio indivíduo. Então, impor ao outro é essa ideia do complexo de poder. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Jung adotou uma linha firme contra qualquer forma de intolerância ou pretensão de ter a única verdade. Isso é, inclusive, do ponto de vista dele, o ponto de vista da experiência do indivíduo. E se vocês forem observar a própria teoria dele, ele não tem uma teoria fechada explicando o que é o indivíduo. Ele escreve tentando exatamente fazer o sujeito entrar com o seu próprio inconsciente. Tá certo? Seu próprio indivíduo construir a sua própria verdade. Verdade não no sentido como uma cópia do real, mas como o indivíduo percebe o reflexo de si próprio, da sua experiência, da sua vivência. Continuando, ele tentou mostrar que viver inequivocamente com a própria verdade interior e tolerar a verdade das outras pessoas não era apenas reconciliável, mas essencialmente idêntico na forma de uma antinomia. Voltando aqui, toda a verdade psicológica para Jung tem, no mínimo, duas faces. Tá certo? O seu oposto também é verdadeiro. Então veja, a verdade do sujeito para si significa que vai ter que tolerar a verdade de outras pessoas, não vai poder se colocar. E essa antinomia entre o coletivo e o indivíduo, entre a sua liberdade e da outra, tá? Agora vamos falando, a mesma antinomia se aplica ao princípio do relacionamento social. A relação do indivíduo com seu interior é coincidente com a sua relação social. Abrindo parênteses, é como se a gente projetasse ou visse o mundo fora a partir dos nossos filtros internos. Então a tolerância conosco mesmo significa tolerância com o outro. Intolerância conosco significa, de certa forma, intolerância com o outro. No patriarcado, por exemplo, a desvalorização do feminino da ânima interna significa desvalorização também do feminino da ânima externa. Tá certo? Agora vamos continuando, então. Ninguém pode se relacionar com os outros se ele não tiver primeiro relações com seu próprio interior. Eu interior. Em grande parte, todas as dissensões e conflitos políticos são exteriorizações de situações internas, que cada ser humano deve resolver dentro de si mesmo, afastando assim o peso de sua dissociação neurótica na sociedade. É quase como ele dissesse que toda neurose é uma dissociação entre o inconsciente e o inconsciente. Então o indivíduo tem que suportar dentro de si essa dissociação. Se ele não suporta, o que ele faz? Ele projeta essa dissociação, pelo menos uma parte de si fora, tá certo? Então ele vai projetar na sociedade. Então eu vou dar o exemplo do patriarcado, que tem uma dissociação entre o masculino e o feminino, valorização do masculino, desvalorização do feminino, essa dissociação que está dentro de si, porque o ser humano deve integrar o masculino e o feminino. Feminino faz a sombra e é projetada fora de si, desvaloriza tanto as mulheres quanto aqueles que, de certa forma, têm alguns elementos. Então, o sujeito vai aprender a valorizar, vai aprender a mudar, exatamente a partir do momento em que ele puder integrar si mesmo, ele vai poder tolerar o outro e não vai espalhar o peso de sua dissociação neurótica na sociedade, ou seja, não vai projetar essa negação e essa repressão do feminino no coletivo. Continuando, Jung acreditava que os estados de inflação psíquica e emoções equivocadas das massas são muito infecciosas. Tá certo? É aquela ideia de que as massas, de certa forma, elas têm essa capacidade de mexer com o inconsciente do sujeito, de se colocar. Então a gente se liga muito mais pelo que é coletivo, mais básico, do que por aquilo que é normal, digamos assim, desenvolvido.
Continuando, mas ele também estava convencido que uma atitude madura em relação aos poderes do inconsciente tem um efeito positivo que se espalha para os outros. Uma proposição que sua própria vida certamente demonstrou. Então essa ideia que ele possui, o fato da gente poder trabalhar dentro de si, de certa forma você forma uma espécie de barreira contra essa contaminação psíquica e tua possibilidade você acaba influenciando de certa forma. Então é uma atitude madura, uma atitude consciente em relação ao que a gente está projetando, ela segura, tá certo? Aí da experiência pessoal dele. Von Franz continua. Quando ele se envolveu abertamente na política, raramente foi bem sucedido. E aqui ela está falando especialmente antes da Segunda Guerra Mundial, quando Jung assumiu uma posição profissional e social de bastante destaque, que deu muito conflito, foi muito contraditória, digamos assim, tá certo? Controvérsia seria o termo mais claro, quando ele assumiu na época da implantação da emergência do nacionalsocialismo na Alemanha, a Sociedade Internacional de Psicologia ou de Psicoterapia. Acho que foi de 1933 a 1938. E houve uma tendência, obviamente o nacionalsocialismo queria fazer uma limpa na sociedade, queria proibir os judeus e mais outras etnias de praticarem a psicoterapia. Então Jung teve uma posição ali, por um lado socialmente tentando segurar a onda, ou tentando abrir um espaço para esses terapeutas judeus perseguidos poderem continuar na sua profissão. Por outro lado, ele teve que, de certa forma, estabelecer relações com o regime que deram origem a muito mal entendido e muita controvérsia. Tá? Então, aí ele está, a Von Franz volta para Jung, mas através do seu Jung trabalho no inconsciente, ele influenciou e ajudou inúmeras pessoas, impediu que muitas bobagens neuróticas fossem perpetradas. E sempre que seu movimento mais interiorizado, uma atitude mais dirigida para a vida interior deveria se expandir, e há sinais de que isso está acontecendo, a politicaria se tornaria menos um campo de batalha emocional. Aquela ideia. Quanto mais as pessoas são conscientes de si próprios, mais tem uma relação madura com o inconsciente, menos eu projeto no outro e mais eu consigo tomar decisões conscientes e menos eu projeto ou vivo fora a minha dissociação neurótica interna. E ela falando atualmente em muitas áreas hoje, o fator Weltanschauung, visão de mundo, religião e ideologia, prevalece sobre a política pura. Então a ideia de que a gente acaba não tolerando muito o outro e tentando impor nossas ideias sobre outras. Von Franz falando, do meu ponto de vista, Jung se coloca no início de uma grande mudança mundial na humanidade. Uma mudança da qual sua sobrevivência depende, ou seja, de voltar-se para dentro e em direção aos impulsos criativos e irracionais do inconsciente. O que a gente tem? Todos os aspectos de mudança social, a gente tem uma mudança de uma certa configuração da consciência coletiva. Consciência coletiva a gente pode dizer que seria uma persona coletiva. E se vocês estudarem Jung persona, aquele papel social, tá certo? Se ele é social, obviamente, de certa forma, ele bloqueia as individualidades. Então cria de um lado persona e do outro lado aquilo que é desvalorizado na persona, que vai ser a sombra. Tá? Então nessa mudança, quando a persona social começa a se dissolver, começa a emergir tudo aquilo que foi colocado de lado. Ou seja, começa a emergir impulsos do inconsciente que aparecem inicialmente como sombrios e voltam a insistir. É uma dinâmica de reequilíbrio. O inconsciente, para Jung, ele não é irracional, ele é além da razão, mas ele é criativo. Né? E ele está em busca exatamente sempre da emergência de um novo fator, de uma nova forma, de uma nova configuração que consiga, de certa forma, conciliar, unificar essas diversas tendências. Tá certo? E nesse processo, o que surge são imagens e símbolos. Tá certo? E é o que ele está falando aqui. Esses impulsos criativos e manifestações do inconsciente, estão surgindo para compensar as nossas atitudes conscientes atuais, que são unilaterais e perigosamente neuróticas. Aí ele faz uma crítica à visão dele da modernidade, que a gente, lembre-se, Jung na década de 50 percebeu o mundo já dividido entre União Soviética, comunismo,
e o capitalismo e as sociedades capitalistas. Então, a gente está ali na Guerra Fria. Tá? E o que acontece? Há uma emergência de uma sociedade tecnicista, que valorização da técnica e da racionalidade, deixando de lado a arte e os impulsos, digamos assim, do aspecto luminoso e religioso também é desvalorizado. Então ele vai dizer que essa atitude consciente moderna é uma atitude racional, materialista e que de certa forma é massificada, porque não pega e não desenvolve o indivíduo. A ciência ela não está interessada no indivíduo, ela está interessada em conceitos gerais, a técnica também. Tá? E então existe um afastamento tanto da natureza exterior, da natureza que a gente vai através da técnica, da tecnologia, quanto uma natureza interior, ou seja, um afastamento nosso do nosso próprio inconsciente através do consumo, consumismo, da massificação, da identificação com ideologias. Ou seja, tem uma certa dissociação neurótica ali na modernidade. E o inconsciente trabalha exatamente para aproximar ou criar diálogo entre esses dois polos dissociados, entre uma consciência coletiva e um inconsciente que circula. Tá certo? Então vai emergindo umas novas imagens. Então a Ella von Fons. No cerne dessas tendências compensatórias do inconsciente está emergindo uma nova imagem do homem como antropos, o homem total. Um símbolo que combina e reúne o eu interior do indivíduo com o eu da humanidade como um todo. Tá? Então essa emergência de um símbolo para tentar criar uma nova configuração que de alguma forma consiga conciliar essas diversas tendências, tá certo? Dispersivas da psique. Isto aparece no inconsciente, nos produtos do inconsciente como homo quadratus vel retorno, ou seja, uma quadratura de um quadrado ou um círculo, um homem que tem essa totalidade. Também representado por uma mandala, que é um símbolo de uma ordem que reúne e mantém unidas as tendências perturbadoras da nossa época. Então esse símbolo emerge de diversas formas, a gente está tentando ver como esse símbolo vai entrar na cultura. Não podemos dizer como será a sociedade quando a maioria das pessoas tiver percebido isso, mas isso só será possível se houver garantia dos direitos do homem, para que o indivíduo possa se dedicar à tarefa. Vejam, se existe uma individuação da humanidade, se existe uma individuação do sujeito, o sujeito precisa de liberdade para poder trabalhar com o símbolo, para poder testar, para poder fazer experiências. Então ele não pode ser coagido a ser de determinadas formas. Então essa símbolo da totalidade, por exemplo, masculino e feminino, aquela ideia menino é azul, menina é rosa, é uma coação externa, é uma imposição de uma ideia, de uma persona externa, que de certa forma cria uma dissociação no sujeito. O sujeito vai ter que ter liberdade para experimentar e segurança, que nessa experimentação ele consegue se voltar para dentro de si. Ele está querendo dizer claramente, então, essa ideia. Tá? Essa nova sociedade, isso que vai emergir, só é possível num clima de liberdade e de garantia dos direitos básicos do ser humano, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qualquer regime que de alguma forma atente contra isso e coloque de cima para baixo, tanto da massificação quanto da ideologia, que não permita essa pluralidade dos sujeitos, de certa forma vai estar contra, ou vai estar divergindo do pensamento junguiano. Existe muitas vezes uma ideia, um conceito em determinados círculos junguianos, que existe um caminho natural do arquétipo. É como se o arquétipo fosse estável. Tá? O arquétipo não é estável, o inconsciente é um devir, tá certo? Sempre em conexão. Então dá para dizer, nós vamos chegar aqui, nós chegamos aqui numa reunião. Não existe isso. Apesar da própria von Franz, do próprio Jung, de certa forma, tem algumas ideias de como seria a felicidade, ou como seria a realização do homem, da mulher, ou de algumas pessoas, por mais que tenha essas ideias, o mais importante é perceber o quê? Que essa realização deve partir de dentro do sujeito, e é o próprio sujeito que vai definir se é ou não. E para isso ele precisa de liberdade para poder fazer o teste, para poder ele mesmo experimentar. Tá certo? Então vejam, o que ele está querendo dizer de certa forma é que o processo de individuação, o princípio de individuação, o crescimento do sujeito, obviamente é muito mais facilitado e possível, tá certo? Numa sociedade
que tem os direitos humanos universais básicos garantidos, tá? E obviamente também numa democracia. Tá? Voltando a von Franz, Jung pensava que vivíamos um tempo muito semelhante ao da decadência do Império Romano e do advento do cristianismo, ou seja, essa transição de era, de uma era ou de uma determinada configuração do self, da psique coletiva, para outra. Tá? Então ela falando, então emergiu um novo símbolo do homem do inconsciente coletivo, de um canto escondido e desprezado. Ele está falando que o novo símbolo que emergiu nessa transição entre o Império Romano com o pró-advento do cristianismo é obviamente o símbolo cristão, ligado a peixes, então é Jesus Cristo. Veja, a ideia do que emerge para Jung do novo, o novo vem da sombra, e sombra é aquilo que é desprezado e colocado de lado, então não é o que está no centro da consciência, o centro da consciência é o ego, o centro da psique não é o centro do ego. Jesus Cristo nasceu na Judéia, uma periferia do Império Romano, não era um elemento chave, um elemento principal. Ele nasceu no meio do povo, ou seja, daquilo que não era valorizado. Tá certo? Por isso que ele coloca um canto escondido e desprezado. De certa forma, na sombra ou na desvalorização do Império Romano. Tá? Voltando ali para Jesus Cristo, o advento do cristianismo, ele mudou toda a nossa cultura de uma maneira que nenhum político romano poderia imaginar. Óbvio, o político romano, ou a consciência coletiva da época, pensa dentro da consciência. A mudança vem exatamente através do inconsciente, ou seja, fora. Isso pode perceber que nenhum político poderia imaginar. A von Franz falando, para isso basta ler a carta de Plínio a Trajano sobre a seita nova e confusa dos cristãos, que eles não conseguiam entender como essa ideia do monoteísmo, do politeísmo, está certo? Então, eles deixaram lá. Se essa mudança não ocorrer, ou mesmo se ocorrer, Jung previu grandes problemas nos próximos anos e ficou profundamente preocupado. Óbvio, se a mudança não ocorre, a dissociação aumenta, e de alguma forma, essa dissociação ela vai tomando, de certa forma, o coletivo. Tá? E é uma coisa muito clara, né, gente? A resolução dos opostos dentro do sujeito já é uma coisa penosa para o sujeito. Então, a resolução dos opostos dentro de uma sociedade é penosa para a sociedade. A atuação do sujeito tem um plano individual. A atuação coletiva, um acting out coletivo, é um desastre, uma tragédia coletiva. Então, Jung, de certa forma, entende que a Segunda Guerra Mundial, aquele movimento nacional-socialismo, foi exatamente uma atuação desse processo coletivo, onde as pessoas não conseguiram suportar as tensões existentes dentro da cultura germânica dentro de si, ou seja, voltando com a sociedade moderna, e de certa forma o arquétipo tomou conta de alguém, no caso um líder, Hitler, que perdeu essa capacidade de diferenciação do que era real e do que é não, da realidade. Então ele trabalhou dentro disso. Tá? Por isso, esses grandes problemas. Então, Jung não estava preocupado sobre política no sentido cotidiano da palavra, mas sobre o destino da humanidade como um todo. Óbvio, né? Os arquétipos eles vão se resolver no coletivo. Então, o self coletivo da humanidade vai se resolver na humanidade como um todo. Ele achava que as maiores ameaças eram, ainda mais do que a guerra, isso na década de 50, a superpopulação e a poluição, antecipando a crise ecológica e esse distanciamento. Mas também havia uma profunda desconfiança de todos os idealistas e de todos os ismos, aquela ideia. Tá certo? Os idealistas eles querem muitas vezes assim, não há nada pior do que um sujeito que acredita que tem o bem e vai fazer o bem na humanidade. Por quê? Porque se a ideia dele é verdadeira, ele está identificado com a ideia, então ele quer impor sua ideia sobre os outros. Ao impor sobre os outros é uma persona, não emerge dentro do seu sujeito. Você está impondo, você está constrangindo, você está reprimindo os outros dentro desse bem. Os ismos, obviamente, são fascismo, stalinismo, marxismo, ideologias, que você parte não da tua experiência interior, mas de alguma coisa de fora. Então esses
que nem ele coloca, esses idealismos e ismos são fronteiras de um estado mental de possessão. Possessão por uma imagem, por um fluxo, uma imagem arquetípica que se racionaliza numa ideologia. Portanto, Jung falando, portanto nós devemos, diz ele, não sucumbirmos mais nada, nem mesmo ao bem. O bem é para nós, não é para a humanidade. Tá certo que se eu quero fazer o bem à humanidade, forçando o outro ao meu bem, ao bom, eliminando, eu estou forçando, eu estou imprimindo, eu estou reprimindo o outro. E de alguma forma eu estou identificado com essa imagem. Tá certo? Agora, a von Franz falando, toda forma de dependência, addiction, vício ou apego, é nociva. Não importa se o que narcotiza é álcool, morfina ou idealismo. Narcotiza por quê, gente? Porque aquela ideia que a dissociação, quando você está identificado com uma ideia ou com o bem, se tem o bem de um lado, tem o mal. Se está identificado com o bem, eu sou o bem. E o resto vai ser o quê? O resto vai ser, obviamente, o mal. Se eu quero eliminar o mal, eu vou projetar o mal no outro. O outro que não está comigo vai ser o mal. Então, sucumbir ao bem, de certa forma, a gente está possuído por essa ideia. Tá certo? E essa noção que ele vai falar aqui, ó, somente suportando o conflito dos opostos dentro de si e unificando-os no self, o homem poderá sobreviver à crise atual. Aquela ideia que tem. Então, a gente tem que suportar esse conflito dentro de si, essas tensões que a sociedade, ou que a própria humanidade está vivendo atualmente, para evitar tentar atuar esse conflito, esses opostos nos outros ou na sociedade, porque senão a gente cria essa dissociação, tá certo? E a ideia dele é exatamente a gente se voltar para o interior para a gente poder suportar dentro de si e conseguir perceber a realidade de uma forma menos, sem tanta projeção, sem viver o conflito dos opostos no outro e viver os conflitos opostos dentro de si. Então a condição de sobrevivência do homem na sociedade atual é exatamente essa, voltar para dentro de si, para suportar dentro de si essa dissociação, porque se a gente colocar uma dissociação fora, ele diz que o homem, com a tecnologia, avançou muito a consciência. Então a dissociação pode propriamente destruir o próprio ser humano. Tá? Então, Marie-Louise von Franz, novembro de 1974. Jung, a partir da visão da von Franz. A gente tem que perceber a dialética do pensamento junguiano. Todo fato psíquico tem pelo menos 2 pontos. Tá certo? Então, quando Jung foca num determinado ponto, ele deixa os outros na sombra. Então, a criação da consciência permite ou acaba criando justamente uma sombra. Jung, ao focar a relação do sujeito com sua própria subjetividade, ou seja, seu próprio mundo interno, ele deixa na sombra a relação dessa consciência egóica com outras consciências egóicas, a relação com o mundo, de certa forma, externo, ou seja, todos esses processos intersubjetivos que compõem o mundo social e político. Certo? Isso, obviamente, vai acarretar implicações no próprio pensamento junguiano, que a gente pode ter uma ideia, numa carta aberta sobre Jung e os africanos, que foi publicada no Jornal Britânico de Psicoterapia em novembro de 2018, tá certo? Organizada por Andrew Samuels. Os signatários assumem as responsabilidades de atender às muitas dificuldades decorrentes dos escritos de Jung sobre raça. Jung, quando está falando da ideia de raça, ele está falando das experiências dele nas viagens na África, ou seja, com os nativos africanos, e quando ele vem à América, particularmente nos Estados Unidos da América, com os povos nativos americanos, os povos pueblos. Então ele vai interpretar ou compreender que o modo de vida destes povos nativos é quase como se fosse um modo de vida pré-científico, pré-constituição da consciência egóica, que existe uma espécie de participação mística e ele vai, de certa forma, igualar isso à psique infantil. Isso traz um sério problema em termos de hierarquia do desenvolvimento psíquico, certo? Era, de certa forma, essa ideia desse etnocêntrico, colocando a Europa
ou a consciência ocidental europeia como mais desenvolvida do que as outras possibilidades de inserção no mundo, as outras culturas, era corrente do pensamento, apesar de já existirem críticos. Então, mas Jung, como está voltado ao seu mundo interno, ele não vai atender exatamente a isso, tá certo? Então, voltando à carta, em vez de proceder a criticar severamente Jung, ou seja, em vez de ir na posição junguiana, tá certo? Enquanto posição pessoal, que não vai trazer muita, não vai mudar. Jung é o homem da sua época, com todas as suas limitações e todas as suas realizações possíveis. O que os signatários dele fazem? Os signatários delineiam ações que podem ser tomadas com relação à descolonização da psicologia junguiana. O que eles querem dizer com isso? Que, de certa forma, a teoria junguiana carrega marcas do pensamento da sociedade, do pensamento social e político vigente na época, que colocava a Europa como centro e como elemento principal no mundo, tá certo? Isso acaba implicando em certas posições junguianas que acabam dando determinados problemas ou determinadas controvérsias. Então a gente tem que fazer essa descolonização, retirar o que eles chamam de pensamento colonial, como se a Europa fosse o centro do mundo, e proceder exatamente a tornar esse pensamento único capaz de incorporar as diversas diferenças culturais e processos. A gente vai perceber que, ao Jung focar sobre o indivíduo consigo próprio, ele deixa de fora ou na sombra, e obviamente vai criar uma lacuna na relação do indivíduo com os grupos e as coletividades. E ele vai perceber a influência da coletividade dentro do sujeito, quando o sujeito de alguma forma é possuído pelo elemento social, ou a uma espécie de neurose social, que ele vai interpretar daí como um arquétipo que toma conta de um grupo ou de uma coletividade. Como no exemplo onde ele faz a análise do nacionalsocialismo ou da cultura alemã na década de 30, que ele vai identificar com Wotan. Por isso que implica nesse segundo momento aqui o foco na subjetividade e pouco esclarecimento sobre a intersubjetividade, cultura e seu papel na psique, certo? Que obviamente em termos de desenvolvimento desdobramentos da teoria, é onde existem alguns elementos a gente deve ser trabalhado, porque, volto a insistir, o foco do Jung, ou a direção dele, foi em direção à sua própria subjetividade, e ficou na sombra todos esses papéis de intersubjetividade, cultura e na psique. Tá certo? Isso implica, então, que ele desenvolve uma consciência crítica ou reflexiva e com uma possibilidade de um distanciamento objetivo da consciência egóica em relação ao seu mundo interno, à subjetividade. Mas não cria esse mesmo distanciamento, ou seja, esta reflexividade ou essa crítica em relação aos processos, aos conflitos e às dinâmicas sociais. Ele desenvolve uma certa consciência ingênua que leva ele a não perceber ou não desenvolver o papel das ideologias e das culturas, das dinâmicas sociais, dos conflitos de interesses e dos conflitos, certo? E essa consciência ingênua traz, então, uma tendência à naturalização da realidade, ou seja, a realidade social e os contextos sociais são dados como naturais, como resultado do próprio desenvolvimento da psique, e não como um processo, não como resultado de lutas sociais, da dinâmica, dos interesses, das condições, tá certo? Isso fica muito claro na visão etnocêntrica de Jung sobre a África e sociedades não ocidentais, que foi naquela carta que foi publicada em inglês, que eu fiz uma tradução livre, tá certo? Onde, de certa forma, ele vai se colocar a partir de um ponto para avaliar as outras sociedades. E o ponto que ele avalia as outras, como medida padrão, é a consciência ocidental moderna. E ele vai, inclusive o próprio projeto dele, em cima do iluminismo, é avançar com a racionalidade para perceber os próprios limites da racionalidade e da consciência egóica, que nós devemos integrar esses elementos. Mas aí perceba o próprio movimento, tá certo? Jung, quando vai na África, depois de um tempo, ele percebe que aquilo que ele via na consciência na África, que era fora de si, no fundo, o que significa? Significa que ele percebe que, no fundo, é o próprio sujeito que tem uma possibilidade existencial do ser humano e vai existir também nas sociedades europeias, tá certo? Então, o próprio movimento do Jung permite perceber,
se a gente seguir nesse movimento, a gente vai perceber que aquilo que a gente projeta fora, na realidade está dentro. Inclusive em termos culturais, a projeção do outro, da criança, do primitivo em outras sociedades, na realidade mostra a nossa criança, o nosso primitivismo. E isso também, de certa forma, é o mesmo processo quando ele fala na relação da visão de gênero, de masculino e feminino. Ele tende a considerar quase como naturais os papéis sociais de homem e de mulher que vigiam na sociedade onde ele se colocava, tá certo? Então isso tende, de certa forma, a ter uma névoa como se existisse uma essência masculina e uma essência feminina. E como se a individuação masculina chegasse em um determinado momento e a individuação feminina também tivesse um outro caminho. Mas volto a assistir. Nessa dinâmica entre social, coletivo e diferenciação, ele mesmo coloca que você deve integrar o masculino e o feminino e o feminino e o masculino, ou seja, o homem deve integrar seus aspectos femininos ou yin, e a mulher deve integrar seus aspectos yang ou masculinos e ativos. Então, a própria dinâmica do pensamento junguiano, essa reflexividade, tende, obviamente, a avançar nesse processo de integração. Tá certo? Isso também mostra, do ponto de vista epistemológico, com foco no indivíduo, um certo individualismo, que então cria uma certa cisão entre a subjetividade, a cultura e a sociedade. Eu volto a insistir. Se Jung focou na unificação ou na integração do sujeito com sua própria consciência, sua própria subjetividade interna, ou seja, no inconsciente da individuação, falta, de certa forma, ficou na sombra, essa integração do sujeito com o mundo externo, com a subjetividade, ser tradicional ou conservador. Então, a gente vê ou percebe que existe um grande desdobramento e uma grande tarefa do ponto de vista tanto da clínica quanto da pesquisa e da teoria da psicologia junguiana, trazer à luz ou trazer à consciência essa relação da consciência egóica com sua subjetividade, mas também com sua intersubjetividade, com esse mundo que está fora de nós. Eu vou continuar num outro vídeo, comentar alguma literatura a esse respeito que aprofundam essas questões. Obrigado.